a receber um ponto de luz para que você venha usar a sua fé nessa palavra e verdadeiramente haja luz na sua vida, tá bom? Nós vamos colocar agora a história da Áurea Vieira. Ela era uma pessoa assim, feliz por fora, infeliz por dentro. Em outras palavras, ela era uma pessoa infeliz, porque todas as conquistas do lado de fora não supria a falta do lado de dentro, que é o que acontece com muitas pessoas, inclusive, que estão nas redes sociais sorrindo para tirar uma selfie, para tirar uma foto, mas dentro estão chorando, desesperadas. Preste atenção em como mudou a situação dessa mulher. Quem olhava para mim não sabia como eu era por dentro. É como aquele ditado: por fora era uma bela viola, mas por dentro era um pão bolorento. Quando meu pai veio a falecer, a minha mãe nos reuniu, eu e meus irmãos, e nos disse que nós deveríamos estudar e trabalhar para ser alguém na vida. Comecei a trabalhar de dia, estudar à noite, em meio de muitas dificuldades. Às vezes eu ia dormindo até a faculdade de ônibus, que era longe, pelo caminho. Não tinha muitas vezes dinheiro para comer um lanche, até que eu me formei em comunicação social, como relações públicas. Comecei a crescer, trabalhei em grandes empresas e mesmo assim eu continuava investindo porque eu queria ser uma profissional diferenciada e eu sempre me destacava entre os primeiros 3 lugares. Muitas vezes em primeiro lugar, onde eu ganhei premiações, troféus, viagens, eu ganhei joias, jantares. E de tanto eu buscar a excelência, eu acabei encontrando a decadência. Eu comecei a perceber dentro de mim uma tristeza profunda, uma tristeza que consumia a minha alma. Inclusive, eu tinha uma compulsividade de compras de roupas e sapatos. Quando uma amiga me ligava, nossa, aquilo parecia uma euforia dentro de mim. Eu queria muito aquilo, porque eu precisava suprir aquele vazio com alguma coisa, substituir. Então eu ia lá, enquanto eu estava ali comprando, gastando sapatos, roupas, sacolas e sacolas, aquilo me fazia muito bem. Só que quando eu chegava em casa, que eu olhava tudo aquilo, eu não achava nada. O vazio, a tristeza, a angústia, tudo voltava. E as pessoas falavam: você está muito cansado, você está muito estressado, você precisa viajar. Então eu começava a viajar, finais de semana, comecei a buscar em esportes radicais. Tudo que me trazia muita adrenalina, eu buscava, eu investia, eu ia fundo. Mas eu percebia que não dava resultado, mudava. Aí busquei na yoga, busquei no tarô, porque eu falei: por que isso está acontecendo? Eu pensava, na área física, por exemplo, eu tinha muita dor de cabeça. Dor de cabeça assim que eu tinha que entrar num quarto escuro para dormir, porque quando eu dormia eu não sentia nada, eu dormia, né? Então eu comecei a me sentir antissocial. Depois começou a atingir o meu coração, né? Eu percebi que tinha 2 mãos, pareciam 2 mãos apertando o meu coração a ponto de explodir, sair pela boca. Aí eu fui até o cardiologista e fiz uma bateria de exames, não constatou absolutamente nada. E ele disse para mim: Dona Áurea, eu vou te encaminhar para um psiquiatra, porque o seu problema é de ordem emocional. Eu bati em várias portas. Eu joguei búzios, eu participei de mesa branca. Quando eu saía daqueles lugares, eu ficava pior ainda do que eu entrava, que chegava a doer a minha alma, chorava de dor na alma. Então, eu tinha uma diarista e ela me trazia um copo d'água, que ela me via naquela situação, ela vinha toda amável, me trazia um copo de água e perguntava para mim se eu aceitaria uma oração. Eu não conseguia nem falar em meio de tantos choros, tanto soluço, só sinalizava com a cabeça que sim,
Então ela fazia uma oração e eu me sentia melhor. Aí nós começamos a conversar. E ela falava do amor de Jesus. Junto com aquela oração, ela me dava o jornal Folha Universal. Ali tinha vários testemunhos, vários relatos de transformação de vida. E um que me chamou muito minha atenção foi de um pai de santo. Nesse testemunho eu lia várias vezes, porque eu lembrava do meu pai, que era pai de encosto. Eu lia aquele testemunho e eu ficava me questionando como que ele conseguiu, como que poderia mudar daquela forma, né? Mas um dia eu aceitei o convite e vim para visitar a Igreja Universal. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui muito bem recepcionada pelo corpo de obreiros. Eles pareciam anjos me conduzindo ao meu assento. Sabe por quê? Quando a pessoa está nessa depressão, nesse fundo de poço, quando você vê um carinho, uma pessoa que nunca te viu, te dá um pouco de atenção, ali eu me senti acolhida. E me recordo de uma pregação de Hebreus 4, versículo 12, que justamente fala isso. A palavra de Deus ela é tão poderosa, ela é tão eficaz, que a pessoa, quando ouve a palavra, ativa a fé da pessoa. Eu desejei imensuravelmente entrar na Bíblia e fui mudando, fui percebendo. Jesus foi me mostrando e um dia ele me mostrou, na minha casa eu tinha muitas bebidas importadas, tinham várias bebidas, uísques, licores italianos, vinhos californianos, tinha até uma bebida com umas partículas de ouro. Aí eu peguei tudo aquilo e despejei na privada e dei descarga. E as pessoas que olharam para mim fazendo aquilo, falou que eu estava louca. Aí eu falei, louca era a minha vida que eu tinha antes. Agora, eu queria deixar explícito para o Senhor Jesus que eu queria Ele, só Ele para mim. A minha vida ali, eu queria deixar claro para Ele que eu queria me inserir no reino dEle. Eu acordava de madrugada, num frio, eu lembro que estava um frio, para não fazer barulho no quarto, eu ia para o banheiro com cobertor e buscava o Espírito Santo. Todo momento na minha vida eu estava pensando nele, eu estava dirigindo, estava na balsa, pensava no Espírito Santo, eu quero ser batizada, eu quero o Senhor dentro de mim, eu preciso do Senhor, sem o Senhor eu não vou conseguir suportar. Foi quando eu percebi uma alegria tão grande, uma vontade de gritar para todo mundo que Deus existia. O batismo com o Espírito Santo é a maior dádiva que o ser humano pode receber, que é o próprio Deus dentro de si, é a plenitude de Deus dentro de si. No lugar daquela depressão, de toda aquela angústia, hoje eu tenho vida. Ele restituiu minha vida, restituiu os meus planos, meus projetos. Hoje ele me dá equilíbrio. Eu tenho equilíbrio em tudo que eu vou fazer. Eu sei que eu nunca estou sozinha, porque em todos os momentos das minhas dificuldades, eu sei que Ele está comigo, que eu posso contar, que eu posso falar com Ele e logo vem a resposta. As dificuldades da vida, as rebordosas, é inerente ao homem. Mas quando você tem o Espírito Santo, nada. Hoje eu não preciso ficar querendo ter primeiro lugar, porque o primeiro na minha vida é o Espírito Santo. Antigamente eu ficava correndo atrás de ser a primeira, ganhar troféus, de ser a melhor. Tudo isso, como está na palavra, é vaidade. Mas Deus dentro de si é a maravilha que qualquer ser humano pode ter. E para você que se identificou com o meu testemunho, eu afirmo para você que tem solução sim. A solução é Jesus. E eu faço um convite para você. Venha e participe de uma reunião, porque eu tenho certeza que assim como o Senhor Jesus, o Espírito Santo me transformou, vai fazer o mesmo com você.